Bem-vindas e bem-vindos, aqui é um espaço para a gente falar sobre tudo que envolve a parentalidade. O meu objetivo é espalhar consciência e conhecimento sobre o tema para te ajudar a ser guiada pelo amor e equipada de conhecimento. Vamos juntas nessa jornada, porque ser pai e mãe é um ato de amor e de responsabilidade e de muito aprendizado. Eu estou muito feliz e ansiosa para essa conversa. A pessoa que está aqui na minha frente hoje, ela é mãe de 8 filhos, uma grande inspiração para mim e eu sei que para muitas outras mulheres. E ela vem compartilhando de uma forma muito verdadeira e tocante a beleza que tem na maternidade, no cuidado do lar e na formação da família. Ela é um verdadeiro presente de Deus para a minha geração e para as gerações que estão chegando nessa fase de casamento e maternidade. Então, estou aqui com a Andréia Biselli, muito obrigada pela sua presença, para mim é uma honra enorme, como eu falei, parece que a gente se conhece, porque você tem um impacto tão bonito, assim, já na minha vida, na forma que eu vejo a família, então é um prazer enorme, obrigada por estar aqui. O prazer é todo meu, fico muito feliz, né, na verdade a gente já meio conversava, né? Depois que você veio me convidar, nossa, ai, que bom. Andréia, você é mãe de 8, eu só queria, pra gente contextualizar as pessoas, assim, que você contasse um pouquinho da sua história, da história da sua família. Eu sei que seu marido vem de uma família numerosa, né? E eu queria entender, assim, se você sempre quis casar e ter muitos filhos, se isso foi uma decisão que foi acontecendo conforme você foi tendo filho. Conta um pouquinho pra gente. Olha, na verdade, eu vou quebrar um grande paradigma. Quebra, é bom, porque eu conheci meu marido aos 16 anos, eu venho de uma família de 3 meninas, né? Eu sou a filha do meio, e o meu marido é o 7º de 9 filhos, né? Então, quando eu conheci meu marido, a gente começou a namorar muito cedo, eu tinha 16, ele tinha 17, e a minha conversa com ele é que a gente ia ter um filho, tá? Acredite se quiser. Eu falava, e ele lembra disso muito bem, né? Já virou piada, óbvio, que a gente ia ter um filho, né? E por quê, né? E aí eu até vou contextualizar um pouquinho. A referência que eu tinha na minha família, ninguém não conhecia, né? Eu não conhecia o que era uma família numerosa, exceto a família Waltons, né? Aquela do seriado americano. Essa, para mim, era a família numerosa que eu conhecia. E a minha referência que eu tinha era assim, por exemplo, na minha família, uma tia minha que tinha casado, demorado 7 anos para ter filho. Então, eu ouvia muito isso. Casa, aproveita. E eu reproduzia exatamente o que que você aprendeu, meu entorno. Você escutou. Eu reproduzia. De repente, eu conheci um rapaz que era o 7º de 9. Nossa, que já devia ser, assim, uma família então, já muito movimentada, muito. Como adolescente. E aí, eu realmente conhecia a família, né? A gente namorou muito tempo e eu me apaixonei, assim, entendeu? E eu, além de me apaixonar, desmistifiquei. Né? Quer dizer assim, eu convivi com uma família numerosa, eu consegui entender tudo que supunha isso, eu via muita alegria, eu via os irmãos muito amigos, muito companheiros, sempre tudo eles muito juntos. Eu falava, nossa, vai viajar todo mundo, sei lá, para Campos do Jordão, e assim, sai um campeonato assim, sai um campeonato de ping-pong entre eles, os namorados. Então, aquele ambiente, para mim, foi assim um sonho. Então, realmente, eu deixei de pensar como eu queria ter um filho e realmente comecei a sonhar e fazer um projeto de família numerosa. Que legal. Nesse aspecto, eu te digo, às vezes querer não é poder, né? A gente pode sonhar, mas assim, a gente não manda sozinho nisso. Mas realmente, eu não comecei pensando em ter família numerosa, não. Que legal. E que legal ouvir essa questão que você trouxe de desmistificar o que a gente acredita de família numerosa. E ter referência, né? Porque assim, eu só pude pensar numa família numerosa porque eu tive uma referência de família numerosa. Aquilo era uma coisa que nem existia no meu imaginário, só num seriado de TV, porque né? Quando a gente ouve de família numerosa, a gente ouve muito, nossa, como se fosse um sacrifício. Do lado ruim, né? Ou uma caricatura, né? Meus filhos sempre brincam com isso. Eles falam assim, mãe, quando a gente fala que tem muitos irmãos, quando eram menores, eles já chegaram a ouvir perguntas desse tipo. É que nem assim a sua mãe fica jogando panquecas, tipo 12 é demais, sabe? Assim, que joga panquecas ou caldeirão de comida. E não é isso. Né? Quer dizer assim, tudo bem, os tamanhos podem ser GG, né? Tudo bem. Mas não é nada, não é fogão industrial, entende? Não chegamos a tanto, né? E
Então como é que foi a transição, assim, de você ter um filho para 8? Porque o que dizem, né, e eu tenho 2, então o que eu vivi, assim, o primeiro filho realmente é uma mudança muito grande, divisor de águas. Exatamente. Certo. É quando você cai, assim, percebeu que a sua vida mudou. Eu lembro sempre disso. Você nunca mais vai dormir uma noite sem nenhuma preocupação. Sem nenhuma preocupação. Do dia que ele nasceu, acabou. Exato. O segundo, pra mim, assim, ele foi mais fácil em muitos aspectos. Acho que, assim, eu já estava mais segura, a casa já estava mais estruturada, né, pra uma criança, pra um bebê, mas ainda assim tem muitos desafios. Sim. Como é que é essa transição de primeiro, segundo pra 8? Porque eu imagino a mãe do 8º filho é muito mais madura do que a mãe do primeiro. Claro, porque a mãe, no meu caso, a mãe do primeiro teve ele com 22 anos recém-feitos, e a mãe da 8ª tinha 42, né? Então, assim, essa mãe, com certeza, já foram fases diferentes. Fora isso, sempre que me perguntam, eu gosto sempre de lembrar, porque quem olha e pensa 8, não sei, acho que faz parte do imaginário da pessoa, pensar assim, 8 bebês. Isso é verdade. Isso não é realidade. Então, assim, foram 8, um de cada vez. Geralmente, quando a pessoa pergunta, 8 teve gêmeos? Não teve gêmeos. Foram 8. E, assim, no meu caso, eu tive um gap entre eu tenho os 4 primeiros, eu tenho um espaço e outros 4. O que aconteceu nesse espaço? Eu sempre brinco, acredite se quiser, eu tive dificuldade para engravidar. Assim, você fala assim, como? Você teve 8? Eu tive 4 e depois eu perdi 4, poderia ter 12, e eu tive uma dificuldade. Aí eu fui descobrir que eu tinha problema de tireoide, uma série de coisas. Eu brinco assim, que eu penso assim, que Deus me deu a possibilidade de ter praticamente todas as experiências da maternidade, exceto ter gêmeos. E olha que eu queria, porque você sabe que mãe de família numerosa chega uma hora que você fala, poderia ser gêmeos pra dar uma, né? E aí o que acontece? Eu brinco, né? Eu tive parto normal, eu tive parto cesárea, eu perdi bebê em casa, eu perdi bebê fazendo curetagem, né? Então, assim, eu tive todas essas experiências. Então, sempre eu falo, primeiro que foi um de cada vez. Não são 8 bebês. Depois, que claro, eu vou te contar uma coisa que minha sogra me falou uma vez, e que realmente quando eu conto essa história, as pessoas falam assim, ai, nossa, imagina, não, mas com certeza vai ter gente que vai assistir aqui que tem esse número de filhos e pode... porque ela teve 9, né? Ela teve 9. E uma vez ela falou assim pra mim, olha, até o 4º é mais difícil. Depois do 4º, facilita. E quando ela me falou isso, eu olhei pra ela e pensei assim, que louca. Imagina até o 4º. Até o 4º é fácil, depois é difícil, depois fica fácil, né? Uma coisa meio doida. Aí o que aconteceu? Eu comprovei isso, né? E quando a minha quinta nasceu, o meu mais velho tinha 13 anos. Então, assim, já tinha uma outra fase. E o que eu penso é assim, essa transição que você me perguntou, ela vem de uma forma lenta. Como você falou, no segundo filho, minha casa já estava mais preparada. À medida que os filhos vão chegando, então, a casa vai ficando mais preparada. Para uma família numerosa, realmente, depois do 4º filho, por exemplo, com 4 filhos, para o 5º, você já não cabe no carro com só um banco atrás. Você já tem que partir para outro banco. Então, você já... Basicamente, você muda o carro. O carro com o 3º banco, você já... É o tamanho G. Daí, a casa... né? Ou você vai se adaptar, ou você vai pro beliche, pro triliche, ou você vai para uma casa maior. Então, essa transição, ela é mais ou menos, ela vai para e passo com que a vida vai e realmente, por exemplo, o 5º, 6º, não é que você conta com a ajuda dos mais velhos. Sim, e é o que você falou, você como mãe, você já tá num outro patamar de calma, de expectativa. A febre, a primeira vez que teu filho teve febre, quando o 5º tá tendo febre, você já sabe, o PJ dos meus filhos foi sempre o mesmo, que né? Legal. Assim, ele emancipou todos, vamos dizer assim. E eu lembro dos últimos, eu chegava na consulta e eu só ligava para ele e eu falava assim, doutor Paulo, é o seguinte, já temos 48 horas de febre, eu já dei, todos os protocolos. Às vezes eu ia na consulta e ele falava assim, e eu falava assim, eu não acho, eu já conheci, eu falava assim, eu tô achando que é tal coisa. Eu falava, daí passava a consulta,
Daqui a pouco você vai tirar diploma, é isso mesmo. Por Já quê? pode Porque estar no meu a papel. gente vai ganhando isso. Então, essa transição é uma mesmo. transição lenta e que não só muda a casa, mas como muda a mãe, muda o pai, né? E a gente vai Isso se é legal, né? forjando, né? É uma forja. E a gente tem essa... Eu lembro quando o meu segundo chegou em casa, eu tive muito, assim, uma coisa da culpa. Eu falava, nossa, mas ele... Porque a minha primeira era uma dedicação, assim, tudo. Nossa, A eu gente fazia acha que o tudo. nosso coração não vai caber, né? O que a gente vai poder amar tanto, Exatamente. Aí eu falava, nossa, mas ele não vai ter o tempo só dele, como a minha primeira teve. Graças a Deus! Exato. E aí você vai também... Eu fui refletindo, falei, nossa, por outro lado, ele tá ganhando uma mãe mais experiente, que a minha primeira não teve. Então, assim, também os nossos filhos, eles vão, né? Cada um vai tendo a sua particularidade. Eu sempre falo isso, Beatriz, eu sempre falo, tem pessoas que ficam assim, ai, será que eu tenho? Eu falo assim, ó, o melhor presente que você pode dar pro seu filho, vou até olhar pra câmera, entendeu, gente? O melhor presente que você pode dar pro seu filho é um irmão, tá? Fica a dica! É verdade, é mesmo. Fica a dica. E, André, é muito bonito você ter falado que você passou por várias fases, né? Quase todas as fases da maternidade que Deus te deu, todas essas experiências. E eu acho muito bonito porque eu acho que, de alguma forma, ele também te capacitou hoje para inspirar outras pessoas, né? E você tem compartilhado no Instagram, nas redes sociais, essa, vamos dizer assim, a sua vida da maternidade, do cuidado com a casa e da valorização da família. Como é que começou essa ideia de compartilhar? Porque eu posso imaginar que você já era referência para muitas pessoas. Exatamente. Porque, assim, em volta de você, muitas pessoas acho que já te buscavam para conselhos de relacionamento, de maternidade. E como é que foi você decidir, assim, expor isso para outras pessoas e levar acho que essa luz tão linda que Deus te deu para outras pessoas? E como você estava falando ainda, para impactar principalmente uma geração que é a geração mais jovem, né? A geração da minha idade para baixo. Como é que foi tudo isso e como está sendo tudo isso? Porque você já está sendo um fenômeno. Então, como é que foi e como é que você está nisso? Olha, primeiro eu penso assim, né? Primeiro começou na vida real e eu sempre falo que eu gosto que o meu Instagram é vida real, né? Então começou mesmo exatamente como você disse, né? A minha filha mais velha, né? Uma vez ela estava comigo num lugar e ela falou assim para mim, mãe, eu acho que você não repara, mas quando você tá num lugar, tem as moças jovens, elas ficam igual abelha em volta do mel. Ela falou assim, é impressionante. Então, realmente, existia no mundo real, né? Assim, que as moças iam se achegando e tal. Isso começou, na verdade, assim... uma pessoa que vem pedir um conselho, no colégio dos filhos, às vezes, assim, pelo fato de eu ter os 8, é claro, as pessoas pensam, algum bom senso, alguma coisa vai ser ela tá de fazendo, bom sai, né? Tá fazendo então, um trabalho. Ou vinha pedir um conselho, ou às vezes me convidavam para dar uma palestrinha aqui, para um grupinho de mães aqui, uma coisinha ali. Começou assim, aí uma vez a minha nora, que ela teve um papel muito grande nisso tudo, ela chamou ela tinha umas amigas justamente nessa fase, filho pequeno, não sei o quê, e ela pediu para eu fazer um chá na minha casa e convidar as amigas dela para falar de maternidade, expectativa. Tinha muitos que estavam grávidas, primeiro filho, aquela super tensão no ar, sabe? Foi feito esse chá, que eu acho que esse chá, e tenho muita gente que me segue hoje que teve nesse chá essa vez, foi pequeno, mas assim, foi um grupo, tipo um embrião. Depois, minha nora foi morar no Rio, e aí foi um segundo pontapé, porque eles foram morar no Rio, e aí eu fui, ajudei muitas vezes e tal, e aí as amigas lá do Rio falavam assim, ela comentava muito, a minha sogra me ensinou isso, sei o quê. Aí começou assim, você pode perguntar para sua sogra, entendeu? Começa assim, pergunta para sua sogra sobre isso, Aí eu fui pro Rio uma vez tal, aí saiu pediu uma aula maior. Nessa aula maior é que realmente teve um boom, sabe, assim, e foi. Mas eu sempre falo, primeiro partiu da realidade, né, do pequeno, depois, e aí foi crescendo. E aí a minha nora me insistiu muito para eu entrar, tipo assim, ela falava assim, você tem que compartilhar tudo que eu aprendi, compartilhar com as outras pessoas. E assim, eu muito com vergonha, Beatriz, assim, eu tinha muita vergonha. Eu fui assim, sabe, com aquela coisa, mas como assim e tal. E de repente, realmente, explodiu. Mas você tem uma luz muito bonita. Mas aí e aí eu, assim, a minha maior
eu não digo nem que é luta, porque realmente eu não sei fazer diferente, eu não sei. Então, eu realmente, o que eu sou na vida real, e que eu acho que, assim, esse negócio do cuidado, esse negócio que eu falo, você falou assim, ai, do primeiro pro segundo, e vai alargando o coração, eu falo, agora, meu coração, com o Instagram, ele se alargou de um tamanho, porque, por exemplo, esse negócio de filhas espirituais, que às vezes as pessoas falam, não fui eu que inventei, não, foram as próprias seguidoras que inventaram, porque elas começaram a falar assim, nossa, pra mim você é igual uma mãe, quando você ensina, porque é o jeito que eu ensinei a minha nora, que eu ensino minhas filhas, que eu ensino a minha filha que vai casar agora, entende? Do mesmo jeito. Legal. O meu, pra você ter ideia, o meu vídeo lá da área de serviço, lá do vinagre que explodiu, deu mais de 1 milhão de visualizações, foi minha filha que gravou. Minha filha. E quando terminou, ela falou, nossa mãe, sabe que eu não sabia disso? Então, no fundo, eu tava fazendo um vídeo quase que ensinando pra ela mesma, que minha cinegrafista era minha filha. E foi assim, agora do Instagram mesmo, a ferramenta que eu mais me identifico é o direct. Porque eu falo, esse trabalho que é invisível, né? Que é a conversa no direct, que realmente é o que me conecta. Eu falo, porque eu sempre falo, me dá um pouco de aflição, porque não é a minha geração, conversar comigo mesma ali na telinha, ficar naquela coisa meio vaidade, isso realmente me incomoda. Sim, tem então eu sempre penso, tem gente aqui por trás, e como eu vou conhecendo as pessoas, né? Então eu sempre penso, vou falar isso porque fulana vai aproveitar isso. Quando eu falo, e muitas vezes no direct, as pessoas perguntam, eu falo assim, ó, vou fazer um direct, e vai um story, e vai ser pra você. Ah, que especial. Porque daí a pessoa sabe, isso aqui eu tô fazendo porque fulana me pediu. Claro que se eu crescer, tô crescendo e tal, tanto que das primeiras horas, às vezes ela fala, não vai esquecer da gente. Eu falo, não esqueço, porque eu conheço pelo nome. Ai, que bacana. Entende? Então e olha, eu sou prova viva, porque lá atrás eu tinha te mandado um direct e realmente você respondeu com carinho, com atenção. Porque eu respondo, meus filhos ficam bravos comigo, eles falam assim, mãe, você não vai conseguir. Eu falei, enquanto eu conseguir, eu vou. Eu posso demorar uma semana, mas assim, eu vou zerar os azuizinhos até ver que eu respondi. Nem que seja uma curtidinha pra pessoa saber que eu li. Sim, exato. Entende? Porque senão, o que adianta estar aqui? Pra fazer número? Isso. Não, então assim, eu cuido de pessoas, eu só sei fazer isso, Beatriz. Ai, que legal. E já que você, assim, né, a gente falou de você trazer muita verdade da sua vida, a maternidade, ela é maravilhosa, só que ela tem seus desafios, né, a gente enfrenta muitos desafios durante a maternidade. Eu imagino que você, como teve 8 filhos, enfrentou diversos desafios, desde uma privação de sono, quando a gente pensa, né, num bebê, enfim, até os desafios da adolescência. Teve alguma coisa, assim, na sua história como mãe que te marcou muito, assim, um desafio muito grande, que foi uma coisa que te marcou, e assim, e como é que você superou esse desafio, né? Olha, a família numerosa, ela tem desafios inúmeros, mas eu acho que, assim, tipo, você pode elencar, né? Você pode ir desde o mais material, que seria o desafio financeiro, que é real, né? Tem uma parte de sacrifício, né? Porque a partir do momento que você tem a família numerosa, você tem um desafio financeiro, você vai cortar quem? Você, né? Você na sua carne, no seu marido, para dar pro filho. Eu brinco, o meu primeiro apartamento, o segundo apartamento, eu tinha um quarto muito lindo, muito grande, que era assim, tipo, quarto, closet, era tipo uma sala de vestir, entendeu? Era maravilhosa. O que eu fiz? Eu dividi o quarto no meio, porque o closet era tão grande que ele tinha janela, e onde eu dormia no closet. Meu quarto era o closet. Aí as pessoas falaram, nossa, agora tem uma quarto a mais. Porque atualmente eu durmo no closet. O que a gente faz? Que legal você trazer essa verdade. Sabe, eu fiz isso, né? Eu fiz isso durante muitos anos e tal. Mas eu acho que, assim, todos esses desafios que passa, né? Tipo, o financeiro, o de espaço, né? O desafio do espaço foi um desafio grande eu acho pra que mim. Já poderia ser uma conversa só sobre isso, porque sim, eu tenho muitas histórias, dificuldade, milhões. Às vezes, só com a gente. Tanto que eu acho que é uma coisa que eu ajudo as pessoas, às vezes, até no direct, eu até falo assim, me manda uma foto, porque essa foto não cabe. Eu falo assim, cabe. Eu vou te falar que cabe. A minha mãe, uma vez, ela falou isso pra mim, eu nunca mais esqueci. Ela conversando com uma pessoa e eu ouvindo. Ela falava assim, não sei o que a Andrea faz, mas ela tem um jeito que ela encaixa os filhos. Eu nunca mais esqueci disso, que ela encaixa porque ela falava assim, por mais que eles sejam muitos, ela consegue manter a individualidade de cada um. Então, assim, mesmo que um dormisse no beliche em cima, o outro aqui embaixo, eu queria dar uma individualidade. Então, nem que eu botasse uma cestinha ali em cima, perto do beliche, que era para ter a gaveta dele, entendeu? Então, assim, todos esses desafios, espaço, financeiro, todos esses disso. Mas eu vou te falar, Beatriz, o maior desafio meu durante toda a minha maternidade não foi um desafio da família, nem meu pessoal.
Eu fiquei pensando nessa pergunta quando você me fez, e eu pensei assim, meu maior desafio foi a doença do meu marido. Foi quando da quinta para sexta filha, meu marido teve uma doença grave. Pensar que eu podia perder minha cara à metade, para mim foi assim um divisor de águas na minha vida, né? Meu marido teve câncer, uma doença séria, né? E realmente depois, naquele momento, realmente aquilo ali foi para mim muito assim, como eu vou continuar essa família sem ele? Isso, né? E depois a gente até teve assim, depois dessa, daí nem vou contar, senão ia demorar demais, mas depois disso a gente também não sabia se a gente ia poder ter mais filhos, né? E depois disso a gente teve mais 2, na verdade, né? Porque quando ele descobriu a doença, eu praticamente estava grávida da sexta, aí tem uma história bonita, você já escutou, né? Linda até. E esse foi um desafio que eu acho assim, sabe? Pensar que eu ia continuar sem ele, para mim foi. E recentemente, né? Muito recentemente, ele teve agora um problema cardíaco, né? Então, foi meio que voltar isso, né? Só que dessa vez foi diferente, porque da primeira vez as crianças eram muito pequenas, então eu guardava tudo, eu tinha um apoio da família, mas as crianças... Você precisou ser uma rocha ali. Agora, dessa vez, além, claro, da coisa, eu vi os filhos, né? Eu vi os filhos em torno daquele pai que deu um susto na gente de novo. Então, se eu puder dizer que o desafio maior para mim foi isso, pensar que Deus podia querer que eu continuasse sozinha, mas ele não quis. Graças a Deus. E eu achei super legal você trazer isso, porque a gente escuta as dificuldades da maternidade sempre muito, depois dessa sua história, muito pequenas, né? Então, assim, a maternidade real, são coisas que no final são tão pequenas, né? Que são de uma falta, eu acho que, de capacidade nossa de se colocar em último lugar, enfim. E tem esse movimento, né? Da maternidade real, da gente falar sobre todos os problemas da maternidade. E, por outro lado, tem a maternidade romantizada, que também não tem nenhum problema, é tudo lindo e maravilhoso. E foi, nossa, eu achei tão profundo você trazer isso, porque é como se todos os outros problemas que a gente escuta tanto essas correntes da maternidade real falarem, ficaram minúsculos, né? Você acha que tem um equilíbrio entre essa maternidade real, né, que no final parece que acaba fomentando ainda mais as dificuldades, porque você fica ali num ciclo, né, de reclamação, com as pessoas reclamando, mas também da maternidade romantizada? Você acha que existe esse equilíbrio? É possível equilibrar isso? Olha, eu concordo com você que hoje está muito assim, né? Como tudo parece hoje na sociedade está meio polarizado, também nesse aspecto, né? Nesse assunto que a gente está falando, tá isso. Ou você é uma mãe romântica, que você é tipo heroína, exato. ou você é uma coitadinha. Nossa, né? Então, o coitadinha, eu vivo falando, assim, não tem coitadinha para nada, né? Então, eu penso isso. Então, em primeiro lugar, eu concordo com isso, né? Depois, assim, eu vejo hoje, né, assim, eu fui uma mãe, que eu digo, muito intuitiva. Eu não vejo mais mães intuitivas hoje, eu vejo mães... Google, livros, tendências, vou fazer desse jeito, vou fazer do outro, assim, é ótimo, né, assim, é ótimo esse acesso para tudo, só que esse acesso tá deixando as mães, assim, entendeu, eu fico boba de ver, né, a quantidade de, meu Deus, né, o que eu digo assim, eu era intuitiva em que sentido? Por exemplo, como outro dia eu estava lembrando, a única literatura, né, que eu lembro que tinha quando eu tinha meus filhos, e olha assim, não é faz tanto tempo, né, que a revolução da tecnologia foi muito rápida nesse período. Era o livro, que eu esqueci de pegar o nome, mas quem assistir que conheceu vai saber, que tinha um bebê, assim, Johnson, com um olho azul, era um rosto de um bebê, era um livro assim. Era esse o livro que tinha, se você quisesse perguntar alguma coisa. Então, na verdade, além da gente seguir muito a intuição, a gente tinha, assim, eu lembro de eu confiar muito no que a minha avó falava, no que a minha mãe falava e na minha intuição. Então, assim, se eu achava que eu tinha que pegar porque estava chorando, eu pegava. Não tinha um livro que te falasse. Eu não sou contra, porque... Como eu fui mãe por tanto tempo, no meu sétimo filho, na oitava, eu li um livro na Nana Neném, apliquei a técnica e vi que, poxa, funciona, o bebê dorme melhor, tal.
errei muito antes. Sim. Ok, então eu acho que assim, só que hoje essa mãe, ou ela é uma mãe que ela é heroína, né, porque assim, tipo, larguei tudo e estou aqui, devotada, e, né, ou eu sou uma mãe coitadinha, né, acabada, e então assim, eu tenho muita dó, porque eu acho que assim, dá pra ser equilibrada, né? Dá para ser equilibrada. E o equilíbrio, eu acho que também traz a beleza da maternidade, né? Exato. Porque eu acho que esses dois opostos acabam deixando as pessoas longe da maternidade. Porque ou você não quer viver tudo aquilo que a maternidade real mostra, ou também você fala, esse papel de heroína, eu quero olhar, na verdade, para mim. Eu não quero ficar servindo todo mundo. Então, eu acho que afasta as pessoas da família, eu penso né? assim, né? Você falando isso, tá me vindo uma coisa na cabeça, né? Eu penso assim, esse, entre aspas, sucesso do meu Instagram, eu acho que vem muito porque eu quebro quebro ao meio isso. E as pessoas acho que precisavam Exato, disso. eu fui mãe, eu trabalhei fora e não sou nem heroína, nem coitada. É só uma questão de equilíbrio. Que profundo para você é fácil, porque o seu trabalho era liberal. Não importa, entende? Quer dizer, é uma questão de você colocar. E depois é aquilo, tudo que muito vale, muito custa. Sim. Entende? Quer dizer assim, você querer a maternidade sem o ônus, não dá, né? Claro, agora, você nem um para um lado, nem para o outro. Então, realmente, isso daí é uma coisa que... Por isso que precisa de vida real no Instagram. Precisa, e é tão bacana trazer esses exemplos, né? Sim. Assim, eu acho que essa voz que você tem, eu acho que também as pessoas, elas escutam, porque vem de um lugar que eu acho que elas precisavam ouvir isso, né? Porque a gente não quer, no fundo, a gente não quer esses discursos polarizados, porque a gente quer ter uma família, né? E a gente não quer comprar o discurso de que, nossa, meu filho vai nascer, eu vou parar minha vida, acabou pra mim. Ou, por outro lado, agora que eu vou... Não, olha, eu me lembro, assim, quando minha sexta filha nasceu, como eu trabalho com pessoas da família, ela nasceu dia 9 de novembro. 11 de novembro foi outro. 9 de novembro. Dia 8 de dezembro, eu voltei a trabalhar. Acredita? Muito bom. Voltei a trabalhar já 8 de dezembro. Eu lembro que eu pensei assim, porque também, meu pai era meu chefe. E ele falou, traz a nenê, deixa com a sua mãe, mas eu preciso que você venha. Isso não te fez uma mãe ruim? Gente, aí, entendeu? E eu fui. Eu fui, trabalhei, tudo bem, levava ela, era mas eu fui. Entende? Falei assim, e aí? Você tem a liberal, você entra a hora que você quer, sai a hora que quer. Olha, e aconteceu isso comigo. Sim, você continuava tendo responsabilidades, né? E eu penso, assim, né, escutando você falar, eu também penso o quanto você precisou colocar as coisas nas prioridades certas, né? E eu queria te perguntar a sua visão de quando a gente fala muito do eu, né? A gente tem hoje eu acho que a minha geração também escutou muito isso enquanto a gente crescia, da valorização do eu, de você ser feliz agora, você tem que se colocar em primeiro lugar. Eu acho que, assim, tem coisas que, de fato, a gente tem mais acesso à questão da saúde, da importância da saúde mental, de você estar bem, né? Se você estiver bem, você ajuda melhor. Mas o quanto que você acha que é o limite? Porque, por exemplo, você como mãe, que na sua sexta filha precisou voltar para trabalhar, com certeza você abriu mão de coisas suas, né? De desejos seus, de vontades que você tinha. E como é que você vê, assim, porque eu percebi que a servidão aos meus filhos, ela me engrandece, não me poda, né? Não é o contrário. Será que tem um equilíbrio entre essa coisa de você se colocar em primeiro lugar, né? De você estar bem para ajudar, versus você, enfim, você servir, né? Como é que você vê essa servidão? Porque você é o cuidado, né? Eu acho que você representa muito o cuidado da família, o cuidado do lar. Escutar você falando sobre como você cuida das suas seguidoras, eu sinto que o cuidado tá na sua essência. O cuidado é a minha essência, e realmente. Como é que você vê, assim, esse cuidado versus você, Andréia, né? Isso. Então, ó, eu penso primeiro, né, assim, mais do que a palavra servidão, eu acho que a palavra serviço cabe mais na maternidade. Bacana. Porque eu penso assim, o amor é serviço, né? Obras é que são amores, e não boas razões, né? Então, assim, eu te amo, mas eu não demonstro, né? O que eu tô fazendo. Então, eu começo por aí, né? Eu assim, o amor é serviço. O exemplo típico, né? A mãe que acorda de madrugada, ela ama acordar de madrugada. Quem é que gosta de acordar de madrugada? Né? Quer dizer, assim, por exemplo, eu tive... Os meus filhos, eu vou fazer esse... Até não tem a ver com a tua pergunta, mas tem a ver por esse outro aspecto.
Eu tive 8 filhos e eu faço uma confissão pública aqui pra você. Nenhum dos meus filhos dormia a noite inteira enquanto amamentava. E eu amamentei, tipo assim, quase até 1 ano todos. Nossa, Então, ou assim, seja, você não dormiu 8 anos. sabe aquela amiga que fala assim, em 2 meses já tá dormindo a noite toda? Nunca aconteceu na minha vida. Nos 8, Beatriz, ninguém nunca dormiu a noite inteira. Talvez eu não tinha tanto leite, eu fazia questão de amamentar integral até os 6 meses e ia lá entre trancos e barrancos. E eu tinha um que ele acordava 4 vezes durante a noite. Tá parecendo meu. Entendeu? Acordava agora 4 melhorou, vezes durante a noite, ok. Então eu penso assim, essa mãe que acorda 4 vezes durante a noite, eu, você e tantas outras, ela gosta disso? Óbvio que não. Ela está amando, né? Ela sabe que aquele ser não vai sobreviver sem ela, então ela está amando, ponto. Né? Então, primeiro é isso, o amor vem com obras, né? Uma outra coisa que eu acho que também falta é olhar com vamos dizer assim, com o tempo. Olhar com a distância do tempo. Porque assim, o processo vai acontecer. Você pode escolher crescer nesse processo ou você pode escolher sofrer. Você pode escolher amadurecer no processo, como você pode escolher reclamar. Entende? Ele vai acontecer. É um processo que vai acontecer. E se você olhar com a perspectiva do tempo, você vai entender que o trabalho de hoje, quando eu falo do trabalho de formiguinha, quando eu falo tudo isso, é esse trabalho, né? Isso que você fala, olha, todo mundo olha pra você e fala que eu ouço muito isso no meu Instagram, eu fico muito agradecida, aí você me inspira. Eu falo, eu só te inspiro hoje porque eu fiz um trabalho de formiguinha lá atrás. Eu sempre falo, eu estava invisível, eu vivi invisível por quanto tempo? E não foi só porque o Instagram me descobriu, é porque o que eu construí foi invisível, foi no trabalho de formiguinha, foi com constância, foi o que eu brinco da ordem, ela serve para tudo, né? Quer dizer assim, então você chega de viagem e você realmente vai ter que desarrumar a mala, e assim, né? E é na hora, então tudo isso eu falo, né? Então olha com a perspectiva do tempo, e eu sempre falo, as moças jovens que me olham hoje, olha, eu falo para elas, eu falo assim, eu sou vocês amanhã. Só que assim, por que isso acontece? Porque você está plantando hoje. Então, não olha essa maternidade como ai, coitada de mim. Nossa, não sei o que. Não, isso daqui é uma semente que eu estou plantando, mas eu vou colher lá na frente. E não é só uma semente que você vai colher, você já colhe agora, depende de como você está nesse momento. Perfeito. Né? Eu tô aqui para chorar, você vai acabar com você vai acabar com o seu casamento, né? Porque qual é o marido que aguenta uma mulher que só reclama? Então, é um pouco por aí, viu? Perfeito. E você falou essa questão das mães serem pouco intencionais, né? Perdão, intencional não, instintiva. E eu acho super legal a gente falar um pouco sobre isso, porque a educação parental é um tema mais recente, né? E de fato, eu acho que ela traz coisas muito positivas. Mas eu, como uma pessoa, uma comunicadora dessa área, sempre me preocupo em lembrar as mães que você é autoridade na sua casa, né? Que o conhecimento vem para te trazer mais segurança e para te trazer informação. Mas no final das contas, você é autoridade. E assim, porque senão, o que acontece? O que adianta eu falar pra você, olha, seu filho vai fazer birra, vai ter uma explosão emocional, porque ele não tem capacidade cerebral ainda de se controlar, de lidar com a frustração, se você não tem o amor, né, dentro. Então, o conhecimento por si só, ele fica duro, né, ele fica... por isso que eu até falo, né, das mães, eu falo assim, guiadas pelo amor e equipadas de conhecimento, porque eu nunca quero tirar da mãe essa vocação que vem dela, né. E você criou seus filhos sem essa educação parental, né? Como é que você vê isso? Olha, eu digo para você assim, criei e não criei. O que acontece, né? Eu acho que educar é estar presente de uma forma intencional. Educar é intencionalidade. E você educa todo dia, você educa sempre, né? Essa situação da birra, por exemplo, é muito claro, né? Quando você vê uma criança fazendo birra e o pai fala assim,
agora é minha hora de educar. Tá fazendo birra. Errou! Exatamente. A birra, se ela acontecer em casa, realmente. Sim. Se ela acontecer em casa, você tá. É a hora de educar. Mas se ela acontecer em um local público, na frente, não é a hora de você educar. É a hora só de você conter. É contenção de danos ali, entendeu? Vamos ver o que menos danifica aqui o entorno, as pessoas que eu tô incomodando, a criança, tira de cena, acabou. Você não vai educar nessa hora. Exato. Você vai educar no dia a dia. Você vai educar. A educação é você estar presente intencionalmente. Por isso que eu digo assim, você tem que ter duas coisas que eu ouço. Nasce uma criança, nasce uma mãe. Concordo e discordo. Nasce uma criança, nasce a mãe, nasce. Só que essa mãe, ela não nasceu mãe, né? Ela precisa ser preparada para ser mãe. Ela carrega a estrutura, ela carrega, vamos dizer assim, a natureza. Só que precisa se preparar. Então, isso que você faz, educação parental, maravilhoso, que toda a tecnologia ajuda. Quando, é o que eu te digo, criei e não criei, onde eu buscava isso? Então, muitas vezes eu buscava em referências. Então, eu e meu marido, por exemplo, a gente tinha um casal de primos deles que já tinham, como eu imagino, eu vejo isso muito. Por exemplo, eu olhava para eles como eu tenho certeza que muita gente olha para mim e para meu marido, porque eu já tenho os filhos mais velhos, eu sei o que essas pessoas estão buscando, porque eu busquei isso. E eu lembro de perguntar para eles, o que vocês fazem? Porque os filhos deles eram muito educados, eram crianças, não eram crianças, já eram mais, então aquilo me atraía. Eu falava, poxa, como vocês fazem? Aí eu lembro deles me contarem, deles falarem pequenas coisas que eles faziam, e eu prestava muita atenção como eles tratavam os filhos, eu me lembro deles darem dicas, tudo isso. Por quê? Porque nasce a mãe, nasce o filho, mas a gente tem que se educar como mãe. E outra coisa que eu ouço muito também, que é o negócio, tempo de qualidade. Eu concordo com tempo de qualidade para educar. Às vezes você não pode dar tanto, mas você dá um tempo de qualidade. Eu concordo com tempo de qualidade, mas desculpa, tem que ter um pouco de quantidade. Concordo. Entende? Tem que ter um pouco de quantidade. Exatamente. E na quantidade e na qualidade, o que eu vejo, acho que a gente conversava isso antes, às vezes, é você estar com os 5 sentidos. Porque o que eu vejo hoje muito é assim, a mãe até está em casa, só que ela não está com os 5 sentidos na educação, entende? Não vamos botar a culpa toda no celular, mas enfim, ela não está lá. Dela não tá lá. Ela não está lá. Às vezes ela nem quer estar lá. Ela nem quer estar lá, exato. Então não consegue nem se conectar naquele momento. Então a educação não acontece. Porque eu falo, você educa, é no dia a dia, você educa na hora do banho, você educa na hora da comida, você educa. Então a educação está acontecendo e com intenção. A minha mãe fala exatamente isso, e ela sempre falou para mim assim, ela falou, filha, você não vai ensinar os valores numa conversa. Então, você não vai chamar o seu filho, vai falar, olha, hoje a gente vai conversar sobre respeito ao próximo. Ela falou assim, sabe como eles vão aprender sobre respeito ao próximo, como vocês aprenderam? No dia a dia. Vendo como você trata a funcionária. Exatamente. Então, ela sempre falou, no convívio. No convívio da família que os grandes valores são passados. Exato. E eu até já vou puxar um gancho, assim, para a próxima pergunta, falando um pouco de valores dos filhos. Eu, desde que meus filhos nasceram, eu sempre tive muito claro, né? Eu falava, gente, o que eu mais quero para eles? E sempre pensei, né? Eu quero que eles tenham um lugar à mesa de Deus, sabe? Assim, eu quero que eles honrem Deus e todos os seus mandamentos e valores durante a vida deles. Se eles vão fazer isso empreendendo, sendo médicos, sendo artistas, eu não sei, mas o que eu quero certeza para eles é isso, que eles sejam boas pessoas, né? Exato. E você, assim, como é que você passou as virtudes, né? A gente fala tanto das virtudes e como é que passa virtudes dos filhos. E até vou puxar já mais uma pergunta. Como é que é para você ver os frutos da sua educação, né? Você falou o trabalho de formiguinha. Como é que é ver hoje que você, né? O seu mais velho tem 33. Como é que você... como é que é para você ver o fruto de toda a sua dedicação, sua, do seu marido, né? Com seus filhos hoje, dando o fruto? Olha, eu vou te falar assim, olha, educar não acaba nunca. Você pode até olhar e falar assim, já estão crescidos, já plantou tudo que tinha que plantar. Não, né? Eu digo assim, até quando os filhos não estão mais em casa, a gente ainda continua educando, né? Esse trabalho não vai acabar nunca, né? Agora, não tem fórmula mágica, porque assim, a virtude, é exatamente o que a sua mãe falou, você quer educar o seu filho numa virtude, seja você virtuoso, ponto. Entende? Não tem como você exigir e você pedir uma coisa que você não dá. Olha, eu tenho 1000 histórias, assim, que eu poderia te contar, assim, não tem como você
sei lá, né? Os filhos, eles estão ali, eles têm antenas ligadas, eles estão o tempo todo captando tudo que acontece no lar. Então, por exemplo, assim, conforme eles vão crescendo, sei lá, filho, arruma seu quarto. Né? Aí, o que adianta você falar arruma seu quarto se ele entrar no seu e o seu tiver uma zona? Não tem como. Entende? Sim. Uma vez, uma história que meu marido, a gente era bem jovem ainda, a gente devia estar no terceiro filho, talvez quarto, mas assim, a gente estava no começo ainda da família. E uma vez ele foi conversar com um padre e perguntou, né? Falou, estou preocupado, como o senhor acha que eu faço para... E o padre falou assim para ele, esquece, não tem jeito. Primeiro ele falou isso, esquece, não tem jeito. Meu marido... Nossa, e agora? Errou, né? Se o padre tá me falando esquece, não tem jeito. Ele falou assim, não tem jeito, Vitória. É o seguinte, seja você bom, o resto vem por acréscimo. Que bonito. Né? E é isso, seja você bom, o resto vem por acréscimo. E sobre teus filhos já formados, assim, claro, a gente não tem como, né? Eu brinco, enfim, de uma alegria em outro, um susto em outro. Outro dia... veio a calhar, minha nora me contou uma coisa que... Porque assim, depois... Hoje, às vezes, eu fico até sabendo pela nora, né? Conta, fulano falou tal coisa, né? Então, assim, eu tenho algumas histórias. Então, por exemplo, o negócio de ordem, né? Então, assim, eu sempre fui bem ordeira e coisa de higiene, eu queria manter na casa e tal. Então, eu tinha um hábito que quando eu terminava de arrumar a cozinha, eu sempre... passava um álcool nas bancadas, assim, sabe? Eu achava que álcool ia higienizar e tal, então eu passava um álcool nas bancadas. E às vezes vinha um filho e falava, ajuda, mamãe, passa o álcool. Não, ainda falta passar o álcool, sei lá. Então ficou uma coisa que eles sabiam que ocorria na casa. Aí eles casaram, o mais velho casou e tal, e um dia ele me chamou e eu cheguei na casa dele, eu não sei porque eu subi pela porta de serviço, ele me abre a porta de serviço, ele está com eu nunca vou esquecer a cena, ele está com uma panela na mão, que eu acho que era uma frigideira, um outro pano, o pano de prato aqui e um outro pano. Aí eu falei, oi filho, eu cheguei, não sei o que. Ele falou, ai mãe, pode entrar, já tô acabando, eu já tô só terminando de passar um álcool aqui nas bancadas. Eu olhei aquilo, sabe assim, até me emocionei, falei, o que você tá fazendo? Tô passando um álcool na bancada. Olha o exemplo. Né? O exemplo de uma vida inteira. E aí eu falei, poxa vida, né? E depois eu lembro também que a minha nora contou isso, eu fiquei muito emocionada, né? Ela falou assim, um dia falou assim pra ela, eu aprendi a trabalhar, a ser laborioso no trabalho. Ele falou, não foi com meu pai, porque ele falou, pai, tudo bem, voltava, algumas vezes foi para a fábrica com ele, mas assim, ele falou, eu aprendi a trabalhar vendo a minha mãe em casa. Nossa, que bonito. Então isso para mim foi muito impactante. Que bonito. Sabe, isso. Eu aprendi, assim, vendo o trabalho de formiguinha, vendo que a minha mãe não parava, vendo que a minha mãe fazia as coisas até o fim. Eu não falei, Beatriz, eu só fiz. E provavelmente, né, com certeza você ainda fez isso a sua vida inteira sem reclamar. Porque eu acho que isso dá o valor. Fazer reclamando aí. Porque eu percebo que muitas mães, assim, até podem fazer tudo da casa, mas elas jogam uma carga no filho. Que é óbvio, o filho vai olhar, né, o filho vai olhar e falar, nossa, não, mas... Isso é difícil demais, cuidar da casa é difícil demais. Olha, eu vou te dizer isso, eu acho que isso acontece muito na minha casa pelo seguinte, numa família numerosa, tudo bem, é normal, eles não se assustam com bastante gente, nem nada disso. Mas se eu te falar que os meus filhos, assim, se você fizer uma enquete rápida, tem duas coisas que acontecem na minha casa. Eles brigam, e eu tenho só 2 casados, a terceira casando agora. Sentou todo mundo na mesa, estão conversando, não sei o quê. Às vezes sai esse assunto, às vezes dá pau. Qual que é o pau? Nome de filhos. Ah, nossa, imagina todo mundo. Eles fazem, tipo assim, eles segregam. Esse nome é meu. Tipo assim, você já avisaram. O meu mais velho tentou colocar um nome que o quarto filho gosta. Aí a minha nora intercedeu, falou assim, nós não vamos colocar, porque eu prometi. Ele fez a minha nora prometer. Se vocês tiverem, vocês não vão colocar esse nome. Nem vou falar o nome aqui. Não vou colocar esse nome, não entendeu? Ideia. E assim, exatamente. E aí acontece isso. Daí, se você faz uma enquete e fala assim, tipo assim, quantos filhos, né? Assim, tipo assim, né? Claro, vocês pretendem ter. Assim, fácil assim, mínimo 4. Olha, mínimo que 4. Então eu falo, isso pra mim é vitória, porque totalmente. Eu falo, eles podiam vir de uma família numerosa e falar assim, Deus me livre, agora eu quero um quartinho pra um quartinho pro outro, isso aqui. Nossa, que legal isso. Não, eles não querem. A mais nova, eu nunca tive esse negócio assim, eu tenho que dormir num quarto só. Quando eles agora, tá acontecendo a oportunidade de dormir mais nova, sabe o que acontece? Ela pede pra alguém vir dormir com ela ou ela vai dormir com a irmã. Nossa, porque ela não quer dormir sozinha. Isso é o exemplo do dia a dia. Eu falo, poxa, eles querendo ter filho, saindo de uma família
família numerosa e querendo continuar, esse não foi bom. Exato, querendo continuar, querendo zelar pela casa. Isso é maravilhoso. Então, e é o convívio mesmo. Eu achei muito bonito isso que você falou, assim, do tempo de qualidade e quantidade. É quantidade. Porque não adianta também só você ter ali, esporadicamente, eu um tempo leio, dedicado. Eu chego na hora de fazer a leitura para dormir. Bom, mas... Exatamente. E todo o resto não dá, você realmente precisa estar na hora do banho. Não, assim, é difícil falar isso, porque eu acho que eu vou ferir muito suscetibilidade. Aqui você fala, você tem que estar na hora do banho, você tem que estar na hora da comida. Eu não sei, entendeu? Como é que cada um vai se organizar? Tratar cada caso, é um caso, a gente trata. Mas não dá pra falar que eu só chego naquele momento, não dá. Exatamente. E eu lembro, até eu converso bastante com meu marido sobre isso, e a gente olha um pouco pra trás, e eu venho assim, os meus pais sempre trabalharam muito, mas eu não tenho memória ausente deles, porque eles estavam no meu dia a dia. Exato. Eles não estavam só de manhã e apareciam à noite. Não, de alguma forma, e hoje, sendo mãe, eu reconheço muito o esforço que eles devem ter feito, o quanto eles abriram mão de vontades pessoais, assim, mas pra tá. Então, meu pai acordava a gente, ele fazia café, porque meu pai cuidava da gestão da manhã, fazia o café da manhã, tudo. A minha mãe buscava a gente na escola, levava pra próxima atividade, buscava na próxima atividade. Só esse trajeto. E trabalhando, exatamente, muito. No final do dia eram sempre eles. Então, acho que esse convívio foi assim que a gente aprendeu a ser quem a gente é, né? E assim que a gente carrega os valores. E quando a gente pensa na família numerosa, né? Em toda a dinâmica familiar, tem alguma coisa, algum hábito, alguma rotina que você acha, assim, muito bacana de fazer, sabe? Assim, olha, recomendo que vocês façam isso em família, que isso é uma coisa que na minha casa, meus filhos guardam com carinho, a gente faz e é bom. A gente tem, eu sempre falo das tradições, né? Eu falo que cada família tem que criar as suas. Legal. Né? Então, assim, eu já falei, todo mundo sabe, né? Uma tradição muito forte na minha família é o café da manhã na padaria, final de semana. Ai, que delícia. Que eles às vezes, eles vão dormir tarde e falam, vocês vão tomar café amanhã? Me acorda. Entendeu? Porque agora a gente fala, quer que acorde ou não quer que acorde? Mas assim, se saiu, às vezes liga e fala, estão aí? Vai fazendo, faz o pedido pelo telefone para dar tempo de chegar, entendeu? Assim, então é uma coisa que todo mundo gosta, né? Mas assim, como hábito, que eu acho que é uma coisa que infelizmente, né, por incrível que pareça, eu não posso acreditar que isso está acontecendo, mas que está se perdendo, é a refeição em família. Uma refeição em família, gente, assim, o jantar na minha casa... tem que ter. É assim, eu assim, claro, se ele for chegar atrasado, tem um motivo justificado, eu guardo o prato, faço o prato, deixo o prato no micro-ondas, essa coisa. Mas assim, eu tenho um horário, né, e mais que isso, todo mumo almeja estar lá, entende? Quer dizer, assim, a refeição em torno da mesa, todo mundo sentado, e aí você pode, daí você vai para a mesa posta, tudo isso... Tudo isso faz parte. Ai, que mesa linda. Claro, porque os olhos também querem sua parte. Porque sentar numa mesa bem posta, né? Tudo isso ajuda. Mas assim, a refeição em família é uma coisa que na minha família, assim, nós não abrimos mão. Estar com eles. E eu vejo que eles querem, sabe? Assim, querem. É aquela coisa que a refeição fica, e depois é um imã na casa, quando chegam os agregados, né, vem o namorado, é o noivo, aquilo vai agregando. Imagino que é um momento também deles exporem coisas, dilemas que eles viveram, e eu acho que é um momento dos pais e também apoiarem, dos irmãos, né? Sabe? Eu estava conversando isso ontem com a professora de Pilates, que ela brincou assim, a minha filha falou assim... uma vez tentaram fazer bullying comigo na escola. Imagina, quem vem de família numerosa já tem bullying garantido. Mas é verdade, sabe, esse encontro dos irmãos, uma piadinha aqui, uma brincadeirinha lá, até uma briga que possa sair. A construção dos aprendizado. Né? O bonito de ver que às vezes, não brigam, dá briga. Mas o mais bonito de ver é que assim, é irmão, gente. No dia seguinte, passou. Então, assim, por isso que eu falo que é um bom presente. Porque, assim, com quem é que você pode brigar e no dia seguinte tá tudo bem? Exatamente. É o irmão. No caso dos meus, que são bem pequenininhos, é quase no minuto seguinte. Exato. Eu comecei a observar, falava assim, agora eu já percebo, eu já nem entro. Porque eu sei que daqui a pouquinho... Exatamente, ela tá lá beijando ele, emprestando o brinquedo. É realmente muito bonito. Isso mesmo. E, André, você tá lançando um livro. Sim. Agora, no próximo mês. Me conta um pouquinho desse livro, a ideia dele. O que você idealizou, sobre o que ele é? Conta pra gente desse projeto. Esse livro, ele é assim, né? Ele é, na verdade, é um livro, ele tá aqui, né? Esse aqui é seu. Ai, que amor! Você. Obrigada! Ele é uma dissertação de mestrado, né? Então, assim, esse livro só existe
Por causa do meu marido. Meu marido é o meu maior incentivador, assim. Ai, que eu não lindo tenho. isso. Então, isso é uma dissertação de mestrado, você sabe, né? Eu fiz um mestrado em matrimônio e família na Universidade de Navarra. No final do mestrado, a gente tem que fazer que eles chamam lá de trabalho de final de master. Então, não chega a ser uma tese, né? É um trabalho de final, é uma dissertação. E, na verdade, esse tema do meu livro, eu fui apresentada a ele primeiro de forma prática. Por isso, por eu estar acolhendo, é uma coisa muito engraçada que acontece comigo e com meu marido. Como nós fomos pais muito jovens, né? Então, para o meu filho mais velho, eu fui uma mãe muito jovem. Eu lembro quando eu entrei na formatura do meu segundo filho, aquela coisa que entra com os pais, né? No caso, ele entrava com a mãe, aquela fila assim, e eu olhava todas as mães no entorno, eu falava, nossa, eu tô muito nova. Tipo assim, sabe, as mães eram muito mais velhas que eu. Por quê? Porque eu tive ele aos 24 anos. Então eu era uma mãe nova para ele. Para minha pequena, as outras mães da sala, eu sou a mãe mais velha, né? Então por isso que eu tenho que me manter, né? Mais tica para poder ser. Bom, o que acontece? Eu acho que isso é um fenômeno que foi acontecendo com a gente, porque a gente, como a gente teve filhos jovens, então a gente, o meu marido, por exemplo, se sai com o meu mais velho, parecem amigos, assim, estão muito próximos. Então, a gente tem eu falo que é uma dádiva isso. Nós temos amigos dos filhos que são nossos amigos. Por exemplo, nós somos padrinhos de casamento de amigos dos nossos filhos, olha, que sabe? Lindo. Já aconteceu, né? Quando a gente ser padrinho de casamento. Então, muitos amigos dos nossos filhos são nossos amigos. Então, o que acontece? Essa turma eu sempre tive, muito próximo de gente jovem. Então, por estar próximo de gente jovem, eu aconselhava problemas de gente jovem, né? Eles estão sempre por perto de mim. Então, eu fui apresentada ao tema da minha dissertação de forma prática. Eu conhecia que isso ocorria na vida das pessoas, tá bom. Aí eu fui para a Espanha e na primeira vez que eu fui, porque o curso eu tinha que ir algumas vezes. Quando eu fui, eu conheci o tema na forma teórica, porque eu tive uma aula. Nossa! Quer dizer que isso que eu faço ali, assim, né, como ajuda... Tem um embasamento científico. Tem um embasamento, isso tem um nome, né? E o nome que era dado lá é a segunda virgindade. Olha que né? Segunda virgindade. Então, o que acontece? Basicamente é que as gerações que vão, né, na Espanha, é o dado da Espanha que eu acho que nós não estamos longe, tá? Então, a média de idade de perda da virgindade na Espanha é 12 anos. Nossa. 12 anos. Eu nunca imaginava. O Brasil, acho que a gente está por aí. Por aí, 13 anos, tá? Então, o que acontece? Que agora, com o passar do tempo, o que se percebe é que, assim, aquela criança, né, vamos falar, que perdeu a virgindade aos 12 anos, ela foi, daí ela amadureceu, daí a vida, coisa, e quando ela chegou mais velha, ela olhou para trás e ela falou, o que aconteceu? O que eu já vivi, né? O que eu já vivi? O que eu fiz? Não era nada disso, agora eu amadureci, e aquilo vira um imbróglio dentro dela. Parece que você não pode recomeçar. Né? Não pode recomeçar, exato. A pessoa fica meio paralisada com isso, e ainda mais se ela amadurecer e falar assim, nossa, eu queria ter feito tudo diferente agora, né? Sim, quase que desesperador, né? Desesperador. Então, eles chamam isso como segunda virgindade. Eu falei, nossa, eu quero aprofundar nesse tema. Esse tema é maravilhoso, né? Porque eu vivi isso na prática, pessoas com esse problema. Daí eu resolvi, então, aprofundar no tema. Que, no fundo, Beatriz, eu acho que ele fala muito de mim. Por quê? Porque esse tema não é para falar de certo, de errado, de virgindade biológica. Ele é para falar, primeiro, de um estado da alma da pessoa, né? E é para falar de reconstrução, né? De você se reconstruir, você recuperar aquela inocência do seu coração que você, por algum motivo, perdeu. Mas que ela é possível se reconstruir interiormente, se preparar para um verdadeiro amor, se preparar para uma entrega plena, agora que a pessoa entendeu, tem consciência, quer se preparar, entendeu que é para uma pessoa, né, que tem essa intenção, tem a intencionalidade. Então, não deixa de ser um tema de acolhimento, de cuidado. Então, como dissertação, ele vai muito para um lado de... eu quis buscar, porque eu sou uma pessoa que eu amo uma filosofia, uma antropologia, quer falar de coisa acadêmica, eu adoro. Então, o que acontece? Eu queria entender o que acontece, qual é o caminho interior percorrido por uma pessoa que vislumbrou isso.
puxa, será que eu podia, entre aspas, né, bem entre aspas, ser virgem de novo, interiormente, do coração? Nossa, que Será que eu lindo posso isso. me entregar de novo num casamento, né, agora no casamento, pela primeira vez de novo? Como que isso vai acontecer? É uma coisa interior, Nossa, né? André, que lindo. Então, eu chamei como alcançar a segunda oportunidade para restaurar a inocência do coração. Que bonito. Eu não quis colocar essa palavra segunda virgindade por uma questão de... Infelizmente, essa até palavra ganhou uma Sim, conotação errada. Pode e até talvez afastar pessoas que Exato, o livro vai ajudar, né? lá na Espanha eles me falaram, né? Se você colocar isso na capa, o tema é esse, segunda virgindade. Se você colocar o tema assim na capa, muitas pessoas que poderiam se interessar já vão por preconceito, não vão olhar. Nossa, eu acho que vai Então, ajudar melhor muitas acho pessoas. Nossa, eu tô maravilhada com o que eu tô vendo. Eu imagino, porque essa coisa do recomeçar é muito difícil mesmo, porque dependendo do que aconteceu na sua vida, do que você viveu, pode parecer que não dá para Não dá recomeçar. mais, Então, exato. assim, Tem muitas pessoas que não se perdoam. Exato, Que exatamente. criam uma barreira. Que não então, conseguem esquecer. Não conseguem esquecer. E eu que digo, bonito. é possível, porque além de tudo isso, eu também fui para um campo prático. E eu conheci histórias, assim, maravilhosas. Ai, que legal. Conheci histórias maravilhosas, que eu tive muito depoimento, sabe? De casais, tanto masculino como feminino, de casais que viviam e que resolveram mudar de vida. Assim, é um submundo do bem. E essa restauração de almas mesmo, é impressionante. eu acho que é um trabalho bem divino, assim, bem bonito. Parabéns. Então, meu marido, ele falava, isso não pode parar, isso não, você tem que falar sobre esse tema. Eu falei, então, mais um pratinho girando, vamos falar dele. Não, eu falei pra André, antes da gente começar, eu falei, nossa, André, eu poderia fazer várias conversas embaixo de vários guarda-chuvas. Relacionamento, porque, enfim, você tá com seu marido há 16 anos, 8... perdão, 35, desde os 16 anos. Vamos fazer 35 agora. 35, 8 filhos, uma história linda e assim, mostra o quanto vocês se apoiam, né? Imagina quanto vocês conseguem manter o romance e a paixão bem vivas em você. A gente poderia falar sobre carreira também, porque... Eu tentei trazer ele algumas vezes pro meu Instagram, né? Eu falo pra ele, na hora eu vi da máquina. Esses dias eu ouvi uma pessoa que falou pra mim, olha, quando seu marido falou, porque aquele negócio do vinagre deu uma tal polêmica, ele falou, quando seu marido falou, eu falei, botou uma pá de cal, né? Porque ele falou com técnico, falou da parte técnica, e ele veio e falou, se eu tô com um problema, eu chamo ele. Quem sabe, eu vou deixar um convite aqui, um dia ele quiser vir pra gente falar sobre relacionamento. Vai ser muito especial, porque é um tema muito, muito bonito. Sim. A gente de vez em quando fala por aí com alguns pequenos grupos, assim, a gente de vez em quando fala, né? Se você quiser, tá super convidado. Poderíamos falar de carreira e principalmente de cuidado do lar, porque você dá dicas valiosas de como deixar o lar ordenado, organizado, e eu acho que até isso facilita a rotina do dia a dia, sempre falo, eu só falo do que eu faço, eu só indico o que eu uso, eu não, sabe assim, realmente... Nossa, a dica dos panos, maravilhosa, já aplico na minha casa. Se eu lá, vocês vão ver que aqueles são os meus panos, entende? Então isso. Por isso que eu acho que as pessoas se conectam tanto. É real, por isso. Antes de eu ir para a última pergunta, eu vou só te presentear com esse kitzinho de café especial da Amor Expresso. Muito obrigada. Amor Expresso é, enfim, uma super parceira, mas mais do que só cafés de qualidade, é uma marca que tem uma preocupação social muito grande, tem uma ONG que faz um trabalho lindo de formar mulheres em situação de vulnerabilidade. Então, espero que você e sua família gostem desses cafés. Eu sou uma apreciadora do café, você sabe, eu sou aquela pessoa, se me oferecer 10 por dia, eu aceitarei os 10. Ai, que bom, depois você me conta. Acertou o presente. Já fica aqui teu livro, eu vou fazer uma dedicatória depois, tá bom? Eu quero super, obrigada, muito obrigada, parabéns por esse projeto lindo. E pra gente finalizar, assim, eu queria te pedir para deixar uma mensagem para as mães que estão, assim, se sentindo sobrecarregadas, que estão sentindo, sabe, uma exaustão, porque quando eu pensei muito, né, assim, nos temas macro da nossa conversa, eu pensava, nossa, assim, 8 filhos e feliz, 8 filhos e com uma família linda, 8 filhos e assim, sabe, com uma boa saúde mental, com uma autoestima, 8 filhos e linda, sabe, assim, no sentido grande da palavra, porque de fato, às vezes as mães ficam muito, né, assim, focadas numa dificuldade ali, estão passando por uma fase, então queria que você deixasse essa mensagem para essas mães. Sim, olha, vou até olhar para a câmera, porque assim fica bem direto para você aí que está assistindo. Olha, eu sempre gosto de lembrar que a família e a maternidade é o maior e o melhor investimento que você
pode fazer. Pode parecer hoje que você tá lá só entre brinquedos, entre fraldas, em uma baguncinha. Não faz mal. Esse é o maior investimento da sua vida, tá? Isso não quer dizer que você também não possa fazer outros investimentos, né? A maternidade, ela te expande, ela não te diminui, ela não te prende, ela não é uma prisão. As pessoas falam isso pra mim, tipo assim, nossa, mas eu esperava que entrasse uma acabada, não sei o que, nada. E assim, eu quebro todos os paradigmas. Por que isso? A maternidade, ela te engrandece. E se e você pensa assim, o que você está plantando hoje, se você fizer com toda a intenção, toda a boa intenção, se você botar o amor, se você se equipar de conhecimento, você vai receber muito mais que o dobro, muito mais que o dobro. Então, assim, não desanima, não diminua, né? Viva com intensidade esse presente que é a maternidade, porque os filhos são dom. Né? Então, invista nesse dom maravilhoso que você recebeu e não fique pensando no que você está deixando. Pense no que você está ganhando. Que bonito. Andréia, muito, muito obrigada pela sua presença, pela sua participação. Você realmente é uma luz. Enfim, acompanhava já tudo, mas assim, pessoalmente você é ainda mais iluminada. Eu acho que você tem realmente essa missão de cuidar. O meu Instagram é missão, eu falo, missão, eu e dá pra ver entendi que é uma missão mesmo. sua mesmo, porque você resplandece essa luz. Então, muito obrigada. Imagina, foi uma delícia. Que bom, eu também gostei muito da conversa. E eu espero vocês para a próxima conversa. Tchau, tchau.